Graça a vós todos, da parte do Eterno, nosso Elohim, e do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. A todos vocês que me vê e que me ouvem neste momento. Que as bênçãos e as misericórdias do Criador dos céus e da terra adentre vossas vidas, vossos lares, vossos corações, trazendo a paz necessária que todos nós precisamos. Que assim seja. O título de hoje, forte, como vocês podem ver aí, no título do vídeo, Lúcifer é a Satã, Satanás, é. Quem está acostumado a me ver, a me ouvir, já há algum tempo, está acostumado a ver e descobrir novidades que até antes mesmo nunca tinha ouvido dentro de suas congregações. A minha missão é essa. É procurar, é buscar, é o meu dom, meu talento que eu usava no mundo. Antigamente sempre fui curioso com tudo. E o Senhor me trouxe para perto dele, para me usar. E eu uso esse talento meu, essa curiosidade minha, para buscar, futucar o que muitos não buscam, não têm paciência, como colegas meus chegou muitas vezes para mim e disse: rapaz, eu tenho paciência não, tá procurando essas coisas, mas eu tenho e procuro para nós dois. E Deus sabe que eu busco, eu procuro o que está escondido, trago e repasso. Deus sabe que eu nunca fico para mim o que aprendo. Tudo que eu descubro, eu trago, divido, compartilho com o meu próximo. Então, esse vídeo, vocês que estão vendo aí no Face pela primeira vez, este vídeo eu sempre gravo, eu tenho um canal, vocês que estão aí no Face, que não sabem, que possam estar me vendo, eu tenho um canal aqui no YouTube, Valdomiro Lima, Profeta de Deus, onde tem mais de 110, tem 100 e poucos vídeos, onde traz curiosidades, estudos e muitas coisas mais sobre as Escrituras, palavras e muito mais. Então, tanto está no YouTube, como também eu compartilho no Face. Certo? Então, para aqueles que já têm o costume de estar me analisando, aqueles que têm o costume de me ouvir, já eu posso dar hoje este alimento sólido a vocês. Aqueles que já têm o costume de estar me ouvindo e me vendo já há muito tempo. Tem pessoas aí que me acompanham desde o primeiro vídeo até hoje. Tem mais de 110 vídeos. Quem está acostumado, tem pessoas mesmo que já me assistem desde o início. Então já tem uma base sólida para receber esse tipo de alimento que eu vou dar hoje. Porque você não pode chegar para um iniciante, um novato na religião, adentrando, e eu não posso despejar coisas grandes em cima. Paulo mesmo falava, eu tenho que tratar com aquele leite, o leite espiritual, para depois, papinha, para depois chegar ao alimento sólido. Eu não posso jogar coisas grandes em cima, senão vai confundir e vai dar um nó no cérebro. Então tem que ir aos poucos. Mas quem já está me vendo já há muito tempo, que já tem esse costume, não vai ser surpreendido, porque sabe que eu só trago coisas, né, incríveis, que eu descubro e compartilho aqui, que as religiões escondem. Certo? E eu trago aqui, não só eu, como muitos outros que eu tenho visto que trazem a verdade. Agora, algum pode se deparar, começou a me assistir agora, ou se deparar pela primeira vez com esse vídeo e se chocar. Mas eu digo, não acredite em mim não, vá pesquisar. Eu sempre digo isso. Não acredite, vá pesquisar. Porque os falsos profetas deles dizem, tá certo, tá certo. Não, pesquisem. Eu digo, vamos pesquisar. Então, pois bem, pode ser até uma bomba para muitos hoje, esse título. Como muitas outras coisas que eu tenho que trazer aos poucos aqui, senão choca. É como esse vídeo, pode chocar muito. Uma tradução errada, ou intensamente, ou não, ou uma forma de estudo errada,
Ou me disseram, me falaram. Me disseram isso, me falaram. Mas quem é que... Você viu? Você estudou? Não, me disseram. Meu pastor disse, o meu padre disse, o padre da minha paróquia disse, o meu pastor disse, o meu mestre, o meu rabino disse. Mas você foi em busca? Você foi estudar porque Jesus disse. O meu povo perece por falta de conhecimento. Vocês erram porque não conhecem as escrituras. Mas não tinha rabinos? Não tinha mestres da Torá, da lei, naquele tempo de Jesus? Mas por que ele disse isso? Porque muitos são picaretas, falsos profetas, mentirosos. O apóstolo disse, provai o Espírito, prove o Espírito que está do lado daquele pregador, daquele mestre. Se é o Espírito, a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo dado do Eterno, se habita nele verdadeiramente, ou são os shedins, os demônios que estão ao lado dele. Prove pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelo seu testemunho. Prove se ele é um homem de Deus ou ele é maligno. Eu sou um servo de Deus. Deus não é nome, é um título. A que Deus você serve? Ao Deus desse mundo? Da prostituição, da lascívia? Eu sirvo a Deus. Eu sou um servo de Deus. Quando você olha as atitudes, tem gato de energia em casa, gato de água, compra e não paga, língua ferina, adúltero, ladrão. Deus não é nome. Deus é título. Você pode estar servindo ao Deus desse mundo, que é Ra-Satã, Satanás. Mas não o Elohim, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Porque quem serve ao Criador dos céus e da terra, esse não é um tipo de testemunho que estamos vendo hoje destruindo o cristianismo, destruindo o evangelho. O evangelho hoje pregado em muitas é diluído, distorcido, por causa de erros de muitos, hoje despejado, e os falsos profetas de hoje destruindo cada vez mais, e muitos não buscam conhecimento. Aí hoje muitos estão buscando, muitos estão adentrando profundamente nas escrituras, estudando, buscando. Eu mesmo estudo hebraico, aramaico, grego, e agora comecei a me aventurar no latim. E descobri coisas cada vez mais fascinantes. Muitas vezes você fala e vê algo, fala e diz, mas não sabe o que está dizendo, por causa da cultura religiosa que foi aplicada há muito tempo. É como esse título hoje, choques, pasmes. Muitos dizem, o que eu trago hoje, Lúcifer é diabo. Lúcifer é o diabo. Errado. Não existe. Aí, vamos lá. Vamos adentrar no estudo profundamente. Não existe este nome Lúcifer nos originais. Não existe este nome Lúcifer nas escrituras. Nem de Gênesis e Apocalipse, de Bereshit ao livro das Revelações, escrito por Yohanan, que nas Bíblias nossas, na Bíblia com influência grega, é Apocalipse. Apocalipse, do grego, quer dizer revelação. Não existe esse termo Lúcifer. Não existe essa palavra Lúcifer. Nem de Gênesis e Apocalipse. Você pode ler a Bíblia toda em seus contextos originais, em hebraico, aramaico, grego, que você não vai encontrar esta palavra Lúcifer. Não existe. Mas de onde surgiu? Aí vem. Mas de onde surgiu tudo isso? Um certo dia, eu ouvi na internet, foi até uma repercussão, o Papa falando. Olhe, o Papa está invocando o nome de Lúcifer, do diabo, lá em Roma, lá no Vaticano, na Basílica. Olha, ele está invocando o nome de Lúcifer no louvor, veja, ouçam. Aí você começa a ouvir, o louvor vai e fala de Lúcifer. Olha, tá vendo? Outro vídeo achou uma bomba. O Papa disse que Yeshua, Jesus, é filho de Lúcifer. Olha que bomba! Eita, aquela repercussão toda. Minha gente, as traduções, existem várias traduções. Como quem já está acostumado a me ouvir já sabe. As línguas em seus originais é o hebraico, o aramaico e o grego. É as línguas dos manuscritos, as línguas, a Bíblia toda é judaica, foram escritos por Yahudins, judeus, com exceção só de Lucas. Quem já me ouve já sabe, quem está me ouvindo pela primeira vez saiba. A Bíblia, em seu original, sequência de cartas, epístolas, manuscritos, por autores diferentes. Ela foi escrita originalmente em hebraico, aramaico
e partes da Brit Hadashah, da Nova Aliança, nas Bíblias cristãs, Novo Testamento, foi escrito grande parte delas em grego, porque era uma língua forte naqueles tempos, para se espalhar para os gentios, os goim, os não-judeus, e chegar a todo mundo, foi o que chegou até nós. Pois bem, são línguas diferentes. E cada uma tem seu modo de pronunciar, tem sua correspondência em suas línguas, em originais. Por exemplo, vou dar um exemplo. Deus. Eu chamo Deus. Em inglês é God. No hebraico é Elohim. Em árabe é Allah. Olha só. Cada língua tem seu modo de pronunciar, mas é a mesma coisa em sua língua. É a mesma coisa. É como certas expressões, por causa de um erro de tradução, por causa de uma pronúncia ou uma confusão teológica, de uma interpretação de uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. E daqui a anos e anos se finca e gerações comem desse engodo e defendem até a morte essa heresia. Até o Senhor levantar homens que futuquem, caçem, procurem e achem e descubram a verdade. É como o mito de Lúcifer. Nasceu aonde esse nome? Que nome é esse? Lúcifer, ele é uma palavra que provém, é uma palavra em latim. Não é um nome. Começou essa confusão. Não é um nome. Lúcifer não é um nome de alguém. É um adjetivo. O que é um adjetivo? A gente que estudou, que sabe o que é um adjetivo. Adjetivo é algo que dá qualidade, realça o substantivo, que dá qualidade ao substantivo. Ou seja, é algo que dá qualidade. Não é um nome. É um adjetivo. Algo que dá um realce, que dá qualidade ao substantivo. Mas não é nome. É um título. É uma qualidade que é dada àquela pessoa, àquele objeto, àquele local. Não é nome. Então, pois bem, Lúcifer é uma palavra em latim. Quando é que surgiu? Surgiu nas traduções da Vulgata Latina, por Jerônimo. Por volta do século V, quando Jerônimo, ele pegou as traduções de seus originais e trouxe para o latim. Então, essa palavra, ela provém do hebraico, no original, Heliur. Essa palavra, no original, ela é Heliur, que quer dizer estrela da manhã. Simples. Agora, no latim, estrela da manhã quer dizer Lúcifer, que provém de uma palavra lux feror, que quer dizer portador da luz, estrela da manhã. Agora, grande parte da teologia católica, os padres daqueles tempos, interpretou o livro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 14, interpretaram naquele tempo essa passagem como sendo o inimigo, como sendo Satã, Satanás. Olha, há quantos anos atrás padres se reuniram e interpretaram essa parte de Isaías 14, Isaías 14, 12 em diante, como sendo Lúcifer. E como sendo o inimigo, identificando Lúcifer, que Lúcifer, como eu disse, é um título, não é um nome, é um adjetivo, substantivaram o adjetivo. Adjetivo é qualidade. Então eles pegaram esse nome e identificaram Lúcifer como a Satã, Satanás. E não é. Vejam só. Começou daqui a confusão. Padres daqueles tempos. Padre Jerônimo fez a tradução das línguas em seus originais para o latim. E no latim, a palavra Lúcifer quer dizer estrela da manhã. Ela provém de uma palavra lux feror, que quer dizer portador da luz. Mesma coisa. Então, na língua latina, Lúcifer quer dizer isso. Não quer dizer o diabo. Aí padres daquelas épocas, daqueles tempos, fazendo a interpretação de Isaías 14, 12 em diante, identificou esta passagem como sendo o próprio diabo. E até hoje, em alguns púlpitos, os pastores pregam assim. Conhecidos meus mesmo que têm curso de teologia, e aprendem que, em seus cursos, que esta passagem aqui,
a interpretação dessa passagem que está se referindo ao diabo, e não é. Vamos ler para ver. Vejam só. Yeshayahu, Isaías 14, 12. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã? No latim, aqui é Lúcifer. Em algumas traduções da Vulgata latina, quem tem é Lúcifer aqui. Como caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações. Aí identificaram que, e muitos hoje até identificam, que isso aqui está falando do diabo. O diabo deve até agradecer, porque muitos hoje, muitos cristãos, tanto evangélicos como católicos, como muitos outros, chamam ele por esse nome, chamando ele de luz, estrela da luz, estrela da manhã. Os ateus gostam de pegar e sentar o arreio nas escrituras, dizendo que ela se contradiz. Não é que ela se contradiz, porque ela não se contradiz, ela é um encaixe perfeito. O que acontece é o quê? É as traduções tendenciosas e muitas vezes confusas de alguns pontos, e falta de interpretação de muitos, que aí causa este abalo na tradução. Essa passagem aqui, se você ler de Isaías, você já vê o título. Olha o título da minha. Isaías 14, no 3. É o que está dizendo. A morte do rei babilônico. Aqui não está se falando do diabo. Aqui eles fazem essa interpretação porque vê quando eles caem do céu. Eles falando por causa dessas expressões, essas metáforas, identificam, o inimigo não caiu do céu, não veio para a terra. Aí eles identificam que esta passagem aqui está se referindo a ele. Minha gente, se você vê no título da passagem, por isso que você tem que viajar no tempo, você tem que estudar a cultura para descobrir de fato. Olha aqui o que fala. Aqui está falando, ó, no título 14.3, a morte do rei babilônico. Aqui está se falando de um rei da Babilônia. Todo o contexto, se você continuar lendo o 14, você vê todo aqui, ó, falando de um homem. Está falando de um homem que dominava, de um rei da Babilônia, possivelmente Nabucodonosor ou Nabonido. Os historiadores devem crer que possa ser um ou outro, certo? Que possa ser um ou outro que estava em guerra contra Israel e se achava o mais poderoso da terra. E de fato, a Babilônia naquele tempo era uma nação poderosíssima, que causava destruição a muitos. Não tinha nenhum exército que poderia com eles. Quando eles levaram cativo o povo de Israel, naquele tempo, mas levou porque o Senhor puniu o seu povo que tinha esquecido sua lei. Por isso que ele levou cativo. Não é porque suas forças não, porque se Deus quisesse pulverizava. Como mais à frente eles caíram para os Medo-Persas. Então, esta passagem aqui se refere, mas quando você é confrontado, você conversa com algum irmão de teologia, eles chegam aqui e falam e dizem que esta passagem aqui, sim, está falando do rei babilônio, mas também em seu meio fala também que do diabo, e não tem nada a ver. Ele queria ser como Deus, o rei da Babilônia. Era o poderoso na terra, vivia-se como se não existisse Deus. Só os deuses dele. Era o mais forte, o mais poderoso. Queria até subir aos altos e construir seus tronos nos altos céus. Se achava o mais poderoso. O poderoso, de fato, a Babilônia tinha muito poder naquela terra. Mas Deus mostrou que não. Mostrou que não. Quando você lê todo o contexto do capítulo 14, você vê claramente. Agora aí vem a confusão. Vocês acham... Quando você começa a ler aqui, ó, se eu for ler a parte de 14 e 12, reparem só. Como foi que caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, da alvorada? Ou no hebraico, como fosse que caíste do céu, ou Heliur ben Shahar, filho do Negrum, no hebraico? Ou como caíste do céu, ou Helsporos, no grego, o que leva a luz. E aí, cada língua tem as suas expressões, mas aqui não se refere ao inimigo. Aqui, ó, no latim, de onde surgiu toda essa confusão? Aí aqui, ó, como foi que caíste do céu, ó Lúcifer? Aí você vem para cá. Vamos lá. Kefa Beit, 2 Pedro. Olha a confusão. Sendo assim, em latim, essa partezinha, a palavra em específico. Eu vou ler em latim só aquela palavra específica. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas. E fazei muito bem em prestar atenção a ela. 2 Pedro 19.
Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas. E fazei muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo o dia se ilumine e Lúcifer nasça em vossos corações. E aí, minha gente? Ele está falando aqui do diabo? Vamos para aqui mais. Vou botar bomba. Apocalipse, o livro das Revelações 22:16. Eu, Yeshua, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às congregações. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi. E Lúcifer. Olha só. Se eu fosse encaixar aqui a palavra em seu original, no latim. E aí? Lúcifer. Em latim. Essa passagem. E aí? E a brilhante estrela da manhã. E aí? Jesus é o filho das trevas? Jesus é o inimigo? Pedro, em 2 Pedro, está pedindo para que nós enchamos do diabo? É isso? Não, minha gente. As religiões escondem muitas coisas. Outros por inocência, outros por erros de traduções. Os evangélicos gostam de muitos, não todos, olha só, vírgula, não todos. Mas o protestantismo gosta muito de chamar os católicos de herege. Eu já vi até pastores aí, renomados no Brasil, dizer que os católicos vão para o inferno. Eu vi eles falando isso. Eles vão para o inferno se não se arrepender. E os protestantes, se não se arrepender, vão para onde? Porque se católicos têm erros, evangélicos também têm erros. Então ambos vão para o fogo. Minha gente, quando você parte para analisar as escrituras em seus originais, ou passa a adentrar nas escrituras profundamente, se aprofundar bem mesmo, você vê claramente, disse a muitos irmãos protestantes, minha gente, vocês falam, abrem a boca e dizem doutrinas que só os católicos romanos criaram, que Jesus e Yeshua nunca falou, que os xilinxinhos, apóstolos, emissários nunca disseram. Essa doutrina, essa expressão, essa palavra que você usa, veio de um padre, veio de padres, exegetas, padres, forma de interpretação. É como o texto de hoje que eu trago. A palavra de hoje, Lúcifer, é uma palavra em latim, que provém de uma palavra luxfero, que quer dizer, literalmente, portador da luz, estrela da manhã, filho da alva. É o mesmo, ela vem do original. No original hebraico, quando Jerônimo traduziu por volta do século V, ele traduziu das línguas originais do hebraico, que esse texto original é do hebraico, para o latim, quando ele traduziu, a esta palavra, a palavra no original, heleur. Aí, o correspondente no hebraico é heleur. O seu correspondente em latim é Lúcifer, que quer dizer estrela da manhã. Heleu ben Shahar. Filho do Negrum, mesmo sentido. Ou Helsporos, o que leva a luz, o portador da luz, no grego, mesmo sentido. Cada canto tem seu sentido. Aí ele traduziu nas Bíblias Vulgatas Latinas, se você encontrar, toda essa palavra aqui, ó. 2 Pedro 19, está lá, que a estrela da alva, que Lúcifer, nasce em vossos corações. Lá o Senhor falando em Apocalipse 22, dizendo, se apresentando, naqueles tempos, nos tempos do Senhor, mais à frente, era normal, dentro da língua latina, chamar o Senhor. O modo de pronunciação, o seu correspondente em latim, Lúcifer, estrela da manhã. Aquele que me segue não anda mais em trevas, disse o Senhor. Venha para a luz, Ele é a luz, Ele é a luz, Ele é a estrela da manhã. Era chamado naquele tempo. Quando você viaja, estuda livros, muitos chamavam, as escrituras dizem que Ele é a luz. É a luz. É a luz do Senhor, é a luz do Eterno, é a luz que brilha. Não há treva. Agora, esse título dado ao diabo que muitos dão hoje, ele agradece. Sendo chamado de luz, luz da manhã. Totalmente errado essa pronunciação.
É uma palavra, Lúcifer em latim. Estrela da manhã não tem nada a ver com Satã, o diabo. Aí muitos dizem, mas já era. Antigamente ele era assim. Antigamente ele era luz, mas depois que usurpou o trono do Senhor, ele agora não há mais luz nenhum. Há só trevas nele. Sim, com certeza. Mas esse texto, essa forma de exegese, não tem nada a ver com ele. Esse título aqui não é dado a ele. Esse título é dado ao rei da Babilônia, dentro desse capítulo 14 de Yeshayahu, Isaías. É dado a ele, como naquele tempo ele queria sim surgir como Deus, queria ser o poderoso na terra, vivia como se não existisse Deus, era o maior naquele tempo. E de fato, a Babilônia era poderosa mesmo, até Deus colocar ele no lugar dele. E ele termina, se você ler todo o capítulo de Isaías, você vê claramente que o Senhor pergunta, cadê a glória dos outros reis? Está tudo no mundo dos mortos, tudo morto. E cadê a glória dos reis? Tudo morto. A mesma coisa é com ele. Não está nada falando do inimigo. Ali é um rei da Babilônia naquele tempo. Mas o problema é que as pessoas não pesquisam. E Lúcifer nunca foi o diabo. Você que fala inocentemente acaba com esse negócio de estar chamando a Satã de Lúcifer. Porque ele não é. Não se refira a ele. Porque ele não é luz. Ele não é portador da luz. Isso aí é uma tradução que vem do latim, como eu já falei. Vou falar mais uma vez. Lúcifer é uma palavra que provém do nome em latim lux fero, que quer dizer portador da luz. Ela foi extraída, Jerônimo, quando fez a tradução do hebraico, do original, que esse texto de Isaías é original no hebraico, quando ele trouxe essa tradução do hebraico para o latim, ele pegou essa palavra, a palavra no original correspondente em hebraico é Helil, e ele trouxe para o seu correspondente, eu já falei, em latim, Lúcifer, estrela da manhã. Filho da alva. Helil ben Shahar, no literal hebraico, original. Filho do negrume, o mesmo sistema. Ou a mais antiga tradução dos originais hebraicos para o grego, a Septuaginta, os 70 anciãos de Alexandria, que fez a tradução, o termo já é Helsporo, o seu correspondente em grego, Helsporos, que quer dizer o que leva à luz. E o inimigo leva a luz para onde, minha gente? Ele leva a luz para onde? Por isso que os ateus gostam de criar confusão. Está se contradizendo. Um tempo desse estava uma confusão, um irmão confuso. Hoje, como é que o Senhor se apresenta como estrela da manhã? Em Apocalipse? Mas lá em Isaías, estrela da manhã, filho da alva, é o diabo. Olha, que confusão criaram. Que a Bíblia não se contradiz. Os ateus gostam de pegar. Está vendo que se contradiz? Não se contradiz. É erros de traduções, equívocos, que na hora os copistas tem dúvidas sobre algumas passagens, e aí entra a fé dele, entra o que ele aprendeu, o que ele estudou, a imaginação, a forma de como ele aprendeu, a base cristã dele, e aí ele bota o que acha, aí encaixa. Aí quando você vai olhar, vai pesquisar, vai adentrar a cultura da época, não tem nada a ver. Lúcifer nunca foi Satanás. É uma palavra em latim. Tem nada a ver. É um adjetivo, um título, uma qualidade dado a algo, a um ser, a uma pessoa, a algo. Não tem nada a ver com nome. É a mesma coisa de Christos, no grego. Machia, no hebraico. Messias, ungido. Tem nada a ver com nome. É título, uma qualidade. E aí? Tem muito mais que vocês nem imaginam. Se a gente se adentrar, procurar, pesquisar, estudar profundamente, você vê milhares de coisas que nem imagina. A mesma palavra, como eu já disse, vou ler de novo, a mesma palavra que está em latim, lá em Isaías, na Vulgata Latina, Lúcifer, está aqui, ó. 2 Pedro 19. Eu tenho várias Bíblias aqui, posso dizer a vocês com certeza. Aqui, ó, 2 Pedro 19. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazei muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que o dia se ilumine e Lúcifer nasce em vossos corações. E aí, Pedro está falando que para nossos corações se encher do diabo? De forma nenhuma, minha gente. De forma nenhuma. Aqui é a estrela da manhã, filho da alva. Aqui ele fala de Jesus. Quando você pega livros históricos que vai estudar naqueles tempos, dentro da cultura, dentro da língua latina, em latim se chamava assim.
Quando você vai para o hebraico, se chamava ele filho da alva, estrela da manhã. Quem está nele não está em treva, só brilha a luz incandescente que nasce de nossos corações. Era como chamavam, um dos nomes que davam, um que chamavam, milhares de nomes, eram dados ao nosso mestre. O Messias, o ungido de Deus, o estrela da manhã, o filho da alva, o filho de Elohim, o Elohim vivo. Todas essas coisas eram dadas naqueles tempos. Tem nada a ver com o diabo ou outra coisa. Pedro estava falando aqui de quê? Que é para a gente se encher do inimigo? De forma nenhuma. Isso é um título em latim, Lúcifer. Simples, claramente, não está falando do diabo. Por favor, vocês nunca mais chamem o inimigo. A gente chama, o Senhor nas Escrituras diz, não leve em consideração o tempo de ignorância do homem, de forma alguma. Ele não leva. Não leva em consideração. Certo, certo. Então, voltando, puxando só um pouquinho atrás que eu falei no Hellsey, os irmãos protestantes gostam muito de falar dos irmãos católicos. Mas doutrinas como essa, por exemplo, de dizer que a passagem de Isaías 14:12 foi interpretada por padres. Jerônimo, quando fez a tradução, e mais à frente, padres se reuniram e interpretaram aquela passagem como sendo do inimigo. E os protestantes hoje seguem. E como Natal, como Ano Novo, tudo festas pagãs romanas, que os protestantes, não todos, mas uma grande parte, seguem. Então como é que você joga pedra no telhado dos outros, tendo o seu de cristal? Também. Faça o seu, ame a Deus e ame o próximo. Procure se afastar, guardar sua língua do maligno e andar em santidade, em bondade. E deixe os outros. Porque se a gente passar um pente fino, como eu já disse aqui, não existe uma congregação de placa que seja perfeita. Me mostre essa. São formadas de homens, e homens são imperfeitos. Tem erros teológicos, tem resquícios do catolicismo romano dentro das igrejas evangélicas. Coisas que vocês falam, como essa, por exemplo, eu já vi falando Lúcifer, que é o diabo e não tem nada a ver. Que veio dos padres que interpretaram assim, mas é uma palavra em latim, que não é nome, é qualidade. Não tem nada a ver, mas acham que é o diabo. Quem é que disse? O pastor disse. Quem é que falou? Eu ouvi. Por causa de eu disse, me falaram, inocentes estão presos, inocentes foram mortos, porque me disseram, me falaram. Você não viu, você não pesquisou, você não estudou. Então deixa de estar repetindo que a religião é cheia de erros. O eterno é perfeito, mas o homem distorce as escrituras e pega as palavras e não tem conhecimento das línguas em seus originais de títulos, de palavras, e começam a falar. Aí um mete pau no outro, mas protestante gosta de meter o pau em católico. Até como eu já disse, eu vi, ninguém me disse, isso eu vi. Eu vi o pastor falando que os católicos vão para o inferno. E ele cheio de erro teológico. Você vai para a Bíblia, o que ele fica falando, ou falando, deixando de falar, não tem aqui. É a interpretação da base doutrinária dele. E agora? Isso aí que você fala, vem de quem? Do católico, dos padres iniciais de séculos passados, que fez a interpretação e vocês seguem. E muitas outras coisas mais. Aí fica falando dos irmãos lá, que são errados, e vocês é errado também. Não existe uma perfeita que passe na Bíblia. Eu vou ler os evangelhos todinho e eu quero ver quem é que segue. Aí eu começo a mostrar. Erro, vocês não fazem isso, vocês não praticam isso, vocês não fazem isso. Então, fique na sua, ame a Deus, ame o seu próximo, guarde sua língua, veneno de cobra. Guarde ela na boca, porque ela é peçonha. E procure, se esforce a matar essa carne e andar em santificação perante o Eterno. Não julgue seu certo que não é, que não passa pela Bíblia. Então, cuidado, minha gente. Aí falaram do padre, do Papa, que o Papa, não, ele não invocou nada direto, que é isso? Que loucura é essa? Ele invocou Lúcifer, Lúcifer é estrela da manhã, é uma palavra em latim, estrela da manhã. Tem nada a ver com o inimigo, agora por causa de interpretações antigas causou isso. É uma palavra em latim, tem nada a ver com o diabo. Lúcifer e Satã não são a mesma pessoa. Não é a mesma coisa. Satã, Satanás, o acusador, o adversário, é o título dado a ele. E Lúcifer é uma qualidade, estrela da manhã. E não são dados à mesma pessoa. A interpretação de Isaías não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o inimigo. Tem nada a ver. Ele é trevas, não há luz nenhuma nele. Luz existe no Messias e Yeshua. Isso é só uma coisa, minha gente, que as religiões escondem da gente, mas quando a gente vai buscar, eu estudo o hebraico, o aramaico e o grego, agora eu também comecei a me adentrar em algumas coisas em latim,
E cada vez mais descubro coisas, tá vendo? Olha, e aqui eu estou compartilhando com vocês. Então, é isso. Lúcifer não é Ra-Satã. Lúcifer é um adjetivo, uma qualidade. E a interpretação que é feita de Isaías 14 não tem nada a ver ali com o inimigo. Leiam Isaías 14, todinho. E Yeshayahu, Isaías 14, capítulo 14, leiam todinho. Ali fala de um rei, do rei da Babilônia. Tem nada a ver ali por dentro ser do inimigo. Eu vou, pronto. Olha aqui, ó. Eu estou com uma Bíblia. Pronto, eu estou com uma Bíblia aqui. Vou ler. Olha o que é que ela fala aqui, viu? Olha só, Isaías 14. Agora, vem na parte do estudo dela. Ela falando dessa parte de estrela d'alva. A estrela da alva e a aurora são duas figuras divinas. A montanha da Assembleia é aquela em que os deuses se reuniam, como no Olimpo dos gregos. Aí, 14. Isaías 14, 12. Olha o que é que eles dizem. Os padres interpretaram a queda da estrela da alva, que na Vulgata é Lúcifer, como a do príncipe dos Chedins, dos demônios. Olha, os padres, aos protestantes dizendo que os católicos vão para o inferno e seguindo uma doutrina que foi deles que veio. E aí, minha gente, olha, olhem para a sua vida, olhem-se nos espelhos. Parem e olhem-se no espelho. Todos nós somos pecadores, cheios de erros. Quem é você ou eu para acusar fulano de errado? Se eu sigo essas doutrinas que vêm deles. Cuidado, pare-se, autoanalise. O que é que eu tenho que veio deles? Isso, aquilo outro. Então, deixa os irmãos, faça o seu. Deixa os outros, faça o seu. Dê um testemunho. Que a luz inacessível do Eterno brilhe em sua vida e que resplandeça ao seu redor. Mas, olha, em santificação. Então é isso. Não digam mais que Lúcifer é Ra-Satã. Que Lúcifer é uma palavra em latim que provém de Luxfera, portador da luz, filho da alva. Tem nada a ver, ele não é luz, ele é trevas. Ra-Satã, o acusador, o adversário, aí sim. Shedim, o diabo, os demônios. Coisa ruim. Trevas, maldição, inimigo de nossas almas. Aí sim. Mas Lúcifer, filho da alva, filho da luz, de forma alguma. Então, minha gente, estudar, buscar, e o Senhor abrirá os vossos olhos. Que a paz seja convosco. Shalom, aleluia. Até mais.